Oiê! Bom, primeira, boa noite. Agora já são quase 11 horas da noite e eu já tô de pijama, já tomei um banho, tô aqui e vou dar uma boa noite pra vocês diferente hoje. Eu quero falar um pouquinho sobre ser cristão, especificamente em Portugal, porque agora eu estou em Portugal. Bom, quando eu vim, eu ficava muito preocupada se eu iria encontrar uma igreja e por um período de tempo eu não encontrei. Mas como eu sou cristã desde criança, convivi na igreja, cresci na igreja, nos jovens, nos adolescentes, eu tive muitas experiências com Deus. E isso foi fundamental para que eu confirmasse e continuasse a minha fé também aqui em Portugal. Mas a minha preocupação era se eu encontraria igrejas cristãs aqui. Se eu encontraria congregações, ou se eu... O que eu ia fazer da minha vida cristã quando eu chegasse? Eu tinha um projeto de vir, conhecer, tudo mais, e se eu ficasse mesmo em Portugal, eu iria fazer uma vida aqui. Bom, aconteceu que Deus permitiu que eu ficasse, e eu acabei um ano depois encontrando uma igreja. E eu procurei durante muito tempo estando no Brasil, YouTuber, procurei Instagram que falava sobre igrejas em Portugal. E eu vi um vídeo, mas acho que foi um ou dois vídeos que pessoas falavam de como é as igrejas em Portugal, como funciona, isso há 4 anos atrás. Então, não tinha muita informação no YouTube sobre o que era uma igreja em Portugal. Bom, eu posso falar da minha igreja atual. É uma igreja grande, quase 200 membros, né? É uma igreja atualmente de brasileiros. A gente tem alguns membros que são portugueses, mas é uma igreja de brasileiro. Porém, a informação que eu quero dar para vocês aqui nesse vídeo é que sim, existem igrejas evangélicas cristãs no Brasil. Tem várias denominações. Por exemplo, eu moro hoje numa cidade pequena. E essa cidade tem Adventista, tem Testemunha de Jeová, tem Mórmon, tem Assembleia de Deus, agora falando da religião cristã, né? Tem Assembleia de Deus, tem a Igreja da Madureira, Assembleia de Deus Madureira, tem Atitude, tudo na região que eu moro. Tem Cristão do Brasil, tem Testemunha de Jeová, tem Universal e tem Verbo da Vida, se eu não me engano. Só na cidade pequena, né? Atualmente eu moro em Caldas da Rainha, é no centro-oeste de Portugal, né? É mesmo no centro, fica 1 hora de Lisboa, 2 horas e meia de Porto, mais ou menos, 3 horas por aí, de autocarro, né? Ônibus. Então, assim, o que eu quero falar é que se você é um cristão que tá vindo pro Brasil, acalma teu coração, porque sim, existem igrejas evangélicas em Portugal. Agora, tem uma coisa. Quando a gente vem para Portugal, e nós somos cristãos, desculpa, gente. Nós somos cristãos, o que acontece? De duas uma. Ou a gente tem sim um coração bom para serviço do reino, ou a gente tem um coração ferido com a igreja do Brasil. O que eu iria dizer para você? A minha igreja, por exemplo, é uma igreja que tem mais brasileiros. E tem gente de toda a região do Brasil. Tem carioca, tem mineiro, tem capixaba, tem o pessoal de Londrina, tem sulense, sulista, tem pessoa do mundo inteiro. Tem gente do Pará, tem gente do Mato Grosso, assim, tem pessoas do mundo inteiro. Tem gente da Itália, tem gente de Londres. A minha igreja em específico.
Agora, por exemplo, se você vai numa igreja menor, que tenha mais portugueses, por exemplo, tem uma igreja que ela chama Nike, que eu não sei a sigla completa, mas ela é uma igreja que tem muitos portugueses, que tem argentinos, que tem espanhóis. Então, assim, as igrejas aqui hoje, atualmente, 2026, elas têm um mix muito grande de cultura, de pluralidade. E então, assim, se você vem do Brasil e quer conhecer uma igreja cristã e quer se membrar a uma igreja cristã, você vai ter que estar aberto para conhecer igrejas, até você encontrar uma igreja que se encaixe. A minha igreja, por exemplo, é uma assembleia. Só que ela não é uma assembleia que é como a Assembleia do Brasil. Eu diria que é uma assembleia renovada, né? Ela tem um estilo de louvor diferente, ela tem hinos da harpa também, mas também tem worship, também tem músicas de louvor e adoração antigas, né? Por exemplo, canta desde Luma Pidio, desde Azap Borda, canta Disco Praise, e canta vários estilos, canta Corinho de Fogo. Então, a minha igreja, por ela ser uma igreja maior, ela é uma igreja mais eclética nessas questões. Então, ela não é uma assembleia tradicional. Em contrapartida, tem outras assembleias aqui na minha região que são tradicionais, assim como a Assembleia de Deus Perus, eu acho. Ela tem a sede também em Lisboa. É uma igreja mais tradicional, ela é uma assembleia mais pentecostal, assim. Não que a minha não seja, mas a vibe é diferente, sabe? O ambiente é diferente, os membros são perfil diferente. Agora, por exemplo, a Igreja Batista da Lagoinha, ela é muito forte. Aqui nas Caldas a gente não tem, mas em Lisboa tem, no Porto tem, Leiria, tem também Atitude, né, em Lisboa. Tem. A minha igreja no Brasil era metodista wesleyana, então a gente tem a metodista wesleyana, por exemplo, no Algarve, tem Aveiro, também tem a CME, que é uma igreja grande também, uma igreja jovem, uma igreja boa. Também tem em Aveiro, também tem em Lisboa. Então, assim, tem uma variedade incrível de igrejas hoje. Eu não encontrei um vídeo que falasse sobre isso de uma forma tão abrangente. Por isso que eu decidi fazer aqui pro meu canal. E assim, uma coisa que eu ia falar. Não é fácil ser cristão na Europa no geral. Por quê? Porque a rotina de trabalho aqui é completamente diferente. Se você trabalha numa fábrica, maravilha. Agora, se você trabalha num lar de idosos, por exemplo, é turno rotativo. Se você trabalha em restaurante, café, é turno rotativo e geralmente o fechamento termina mais tarde. Então, é muito difícil servir a Deus. Porém, não é impossível. Se você é um cristão verdadeiro, se você se preocupa com isso, você vem, coloca diante de Deus a sua necessidade, ora a Deus, busca da parte de Deus e Deus vai dar um direcionamento. Eu, por exemplo, quando eu cheguei, eu quis ficar um ano. Eu precisava organizar a minha ideia enquanto cristã. Então, eu fiquei um ano fora da igreja. Só que eu não tava fora totalmente, né? Eu tinha plena consciência que eu estava desigrejada. Mas eu tinha constantemente um diálogo com Deus e sempre com aquele desejo. Então, eu comecei a orar para que Deus me mostrasse uma igreja perto de mim, que eu conseguisse congregar e que eu pudesse encontrar um trabalho que fizesse parte da minha rotina ao ponto que eu conseguisse ir para a igreja. Hoje eu moro bem pertinho da minha igreja. Eu tenho um trabalho que me proporciona participar da rotina integral da igreja. E eu tenho hoje uma vida muito ativa na minha igreja. Mas no começo eu não tinha, porque eu eu trabalhava num restaurante, depois eu fui pro lar de idoso. Então havia coisas, eventos que eu não conseguia participar. Igreja grande, todo mundo sabe, tem coisas que não dá pra você participar mesmo, porque é muito evento, é muito departamento, é muito congresso, é muito reunião, é muito confraternização. Então, assim,
A gente sabe que é difícil. E servir a Deus num país onde não é cristão no sentido evangélico é mais complicado, porque as pessoas não têm a visão de Deus enquanto você tem. No Brasil, às vezes a gente tá no trabalho, tem ali uma pessoa que também é cristã e você faz amizade. No Brasil, às vezes você sai, aí você encontra com alguém ou você vai fazer, né, parte de uma equipe diferente, tem ali sempre um cristão, você vai fazer um lazer, tem ali. Agora, aqui em específico em Portugal, é difícil, porque as pessoas não têm a visão de Deus que você tem, que você conheceu, você que é cristão. Muitas vezes as pessoas não têm tempo para parar e conversar sobre Cristo, te alimentar de Cristo, porque elas também estão na correria da Europa em si, a correria do trabalho, a rotina pesada, a mente já cansada de ter que lidar com outra cultura, com outra língua, com as ofensas, com as dificuldades, com a própria dificuldade espiritual. Então, é mais difícil sim servir a Deus em Portugal, em específico porque eu estou aqui. Porém, não é impossível. Então, o que eu queria te falar, se você é um cristão e tá vindo para Portugal, prepara seu coração, ora a Deus, pede a Deus para direcionar já uma igreja que você possa fazer parte, que você possa congregar, que você possa edificar com seus dons, com seus talentos. E eu tenho certeza que Deus vai direcionar você para um lugar aonde você possa frutificar. Não é fácil, mas também não é impossível. E a fé sem obras, ela é morta. Então, se você tem fé que você quer ir morar no céu e que para ir morar no céu você precisa congregar, se você acredita nisso, eu acredito. Mas se você acredita, põe diante de Deus, ora, peça que Deus te mostre um caminho. E eu tenho certeza que Deus vai direcionar você, assim como ele me direcionou para uma igreja onde eu aprendi muita coisa e onde eu consegui doar muita coisa que eu tinha para oferecer, sabe? É um desafio, mas não é impossível.